Mais cedo, é uma pena que boa parte dos deputados já se foram, mas mais cedo ainda, quando discutíamos aqui sobre a questão de um projeto que dá isenção por um mês a uma empresa aqui do Estado, e que eu apenas alertei, né, que em outras ocasiões, que projetos muito mais graves do que esse foram votados, pessoas que agora criavam polêmica tinham votado de outra forma. Foi apenas isso, não havia ali nenhum intuito de querer parecer que eu sou o único opositor, eu não tenho essas vaidades, a minha oposição foi uma oposição, sempre foi séria, fundamentada, e apenas isso. Mas as pessoas deveriam sim, antes de se manifestarem, primar pela coerência. Aquilo que eu já disse, aquilo que eu já falei, aquilo que eu já votei, como votei, porque a coerência ela é fundamental. Eu não sou dono da verdade, mas eu sou extremamente coerente entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço, né? Eu não jogo para a plateia de forma nenhuma. Então, desde o primeiro dia que aqui cheguei, o meu mandato ele tem sido conduzido pela legalidade, pelo republicanismo, pela constitucionalidade e, sobretudo, pela coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Apenas isso, né? E as pessoas deveriam estar mais dispostas ao debate e às críticas, né? A pessoa se vangloriar que está aqui há 3, 4 mandatos, então já deveria ter aprendido a respeitar também a opinião dos outros e a debater de uma forma cortês, de uma forma elegante, né? Apenas isso. Eu volto a falar novamente da questão do dia do professor, que já foi tanto falado hoje aqui, e que eu mesmo já tinha me manifestado um pouco sobre isso. Aliás, não só hoje, né, eu venho me manifestando sobre a questão da educação e a questão do professor há 4 anos aqui nesta casa e há 30 anos, mais de 30 anos, como professor, como educador. Eu já tinha dito mais cedo sobre a questão de como é possível você esperar que uma nação ela revolucione a questão social. Como é possível acabar com a pobreza? Como é possível reduzir drasticamente a violência? Como é possível melhorar consideravelmente o aspecto da saúde? Como é possível melhorar a questão ambiental se uma nação trata a educação e os seus professores como o Brasil trata? Nós tivemos em 2014, e eu falo disso, já falei várias vezes, nós tivemos o Plano Nacional de Educação aprovado em 2014, e a partir de 2015, baseado no Plano Nacional, foram aprovados todos os planos estaduais e todos os planos municipais de educação. E o que nós temos visto é que grande parte dos governantes tem ignorado solenemente o cumprimento das metas estabelecidas pelo Plano Nacional e, por extensão, pelos planos estaduais e pelos planos municipais. Nós vimos isso, estamos vendo isso agora durante a campanha, né? Então, assim, de volta e meia aparece alguém com ideias mirabolantes para a educação. O Plano Nacional de Educação, ele não foi feito por políticos, ele não foi feito de uma forma rasteira. O Plano Nacional de Educação, ele foi elaborado depois de anos de debate com pesquisadores, professores, especialistas, movimentos ligados à educação. Depois de tudo isso, né, das reuniões do CONAI, depois de tudo isso, foi elaborado o Plano Nacional de Educação com 20 metas e as suas estratégias. Existem metas que talvez ali sejam ambiciosas para serem cumpridas num momento em que o país vive uma crise econômica tão grande, e elas podem ser revistas. Agora, ignorar simplesmente o plano, isso não é ter compromisso com a educação. Então, por exemplo, hoje se fala muito sobre, alguns defendem muito a questão da militarização das escolas. Em que lugar do mundo a educação foi transformada militarizando escolas? Um único exemplo das nações que revolucionaram a sua história através da educação, seja o Japão, seja a Coreia, seja a Alemanha, seja a Bélgica, a Dinamarca, a Suécia, os Estados Unidos ou o Canadá, onde um
único exemplo que foi isso que resolveu o problema educacional. Então, assim, nós precisamos de mais seriedade nesse debate. E o debate educacional precisa ser feito com quem entende de educação. Educação não é achismo. Educação ou planos ou projetos educacionais, políticas educacionais, não se faz por opinião, não se faz de forma opinativa. Se faz com quem entende de educação. E aqueles que entendem de educação, deputado Dr. Hermes, são os que menos opinam em políticas educacionais no Brasil. Como eu volto a dizer, o Plano Nacional de Educação, este sim, ele foi feito, ele foi escrito, ele foi debatido exaustivamente por quem entende de educação. E depois de 4 anos tramitando no Congresso Nacional, ele foi aprovado em 2014. E hoje as pessoas simplesmente, os governantes estão dando de ombros para o Plano Nacional de Educação. Tramita no Congresso Nacional porque um grande problema que nós temos é que o Plano Nacional, os planos estaduais e municipais, eles têm vigência de 10 anos. Assim, e se as metas não forem cumpridas, o que acontece com os gestores? Nada. Então é por isso que os prefeitos, os governadores, presidentes, secretários, ministros, sabem que se não for cumprido não acontecerá nada. Tramita no Congresso Nacional já há muito tempo uma lei de responsabilidade educacional. Essa lei, esse projeto de lei, ele foi elaborado tomando por base a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, se aprovado, então, essa lei, que provavelmente não vai ser, então os gestores, ao final da vigência do Plano Nacional, dos planos estaduais e municipais, se metas não fossem cumpridas, eles seriam responsabilizados pelo não cumprimento das metas. Isso seria um avanço grandioso. Porque assim, nós não estamos em busca de reinventar a roda. Nós não estamos em busca de algo completamente inovador que precisa ser feito para que dê certo. Vários países do mundo já mostraram como dar certo, já mostraram como fazer isso. Basta que se coloque a educação definitivamente como prioridade. E então nós reduziremos significativamente os problemas relativos à violência, à pobreza, a doenças no país, a acidentes e por aí vai. E isso está comprovado em vários pontos do globo. Na questão da qualificação dos professores, é uma coisa triste aqui no país. Infelizmente é verdadeiro, muitas vezes parte daqueles que vão fazer cursos de licenciatura ou pedagogia, eles vão por falta de opção e não por opção. Porque se proliferou pelo país um número exorbitante de cursos à distância para pedagogia, para licenciaturas de várias áreas. E isso é muito ruim. Nós não podemos, assim, e agora tem candidatos propondo aumentar os cursos à distância para ensino médio até ensino fundamental. Não deveria existir curso à distância para absolutamente nada. No máximo, curso à distância para um aprimoramento, algo nesse nível. Para a qualificação, de forma nenhuma. Porque os cursos presenciais já não dão conta de uma formação de alto nível. Os cursos não presenciais e à distância, muito menos. Então, assim, é urgente que a questão da educação se torne prioridade. Nós estamos atrasados há pelo menos 30, 40 anos se comparado a países como a Coreia do Sul, que há 40 anos atrás era um país infinitamente mais pobre do que o Brasil. E revolucionou a sua história através da educação. E o Japão fez a mesma coisa. Aliás, o Japão fez antes da Coreia, Singapura, Taiwan. A China está fazendo isso agora. Com uma população de mais de 1 bilhão de habitantes, a China consegue promover uma melhoria considerável no seu sistema educacional, colocando a educação como prioridade. Os europeus, em grande parte, fizeram isso. Um caso notório é o caso da Finlândia, o que o governo finlandês conseguiu revolucionar aquele país através da educação. Então, mais uma vez, eu cumprimento aos meus pares, aos meus colegas
professores, parabéns pelo seu dia, apesar de pouco a se comemorar, mas vocês são sim os profissionais mais importantes dessa nação. Muito obrigado, presidente.